Este mundo não é tão normal quanto parece. Por toda parte existem criaturas demônios, sempre prontas para roubar almas e possuir corpos humanos. Também há pessoas que lutam na frente da batalha contra esses demônios. Eles são corajosos, usando estátuas de santos, palavras de Deus e sua fé como espadas. Mas os demônios não temem nada disso. Estátuas sagradas são profanadas por fluxos de sangue vermelho. Padres recitando as palavras de Deus de repente se envolvem em chamas azuis, símbolo do poder demoníaco. As pessoas ao redor entram em pânico e perdem o foco, enquanto outro padre tenta acalmar a todos e pede que continuem a rezar. No final, até ele perde a vida para o poder do demônio. E assim, o exorcismo termina na derrota da humanidade. No mundo comum, Rin é um jovem travesso sem nada melhor para fazer. Todos os dias, ele perambula pelas ruas perguntando se as pessoas conhecem seu pai, e então dá socos e chutes poderosos na cara delas. Ele é um órfão criado em um monastério, e Fujimoto é seu principal responsável. Uma olhada no rosto do garoto revela que ele esteve em outra briga, mas Rin disfarça bem, sempre pronto com uma explicação para cada marca em seu corpo. Ele termina a conversa enterrando o rosto no peito de uma garota bonita, pegando o velho de surpresa. Felizmente, Fujimoto reage a tempo e o coloca em um sofol, Epanalamvanômeno, agarrando-o para ensinar uma lição. Antes, o chefe de Rin ligou para o monastério para informar que não precisam mais de um entregador que desaparece após as entregas. Faça suas malas e vá para casa cuidar de patos. Rin trabalhou em muitos lugares, mas nenhum durou mais que alguns dias. A esse ritmo, você só vai ter terra para comer, filho. Apesar de ter sido avisado, Rin ainda tenta argumentar. Não há como eu não sobreviver. Além de Rin, Fujimoto também adotou Yukio, o irmão mais novo de Rin. Embora sejam irmãos, suas personalidades são completamente diferentes. Um é péssimo em estudar, sempre brigando, com um futuro tão escuro quanto um buraco negro no espaço, sem um único raio de luz. Yukio, por outro lado, se destaca nos estudos e esportes, e está prestes a se mudar para o alojamento de uma academia renomada. Todos comentam como esses gêmeos são diferentes, como céu e terra. Rin grita com raiva para eles se calarem, e um dispositivo próximo de repente explode em estranhas chamas azuis antes de se apagar. Fujimoto reage imediatamente, dizendo que talvez esse aparelho esteja velho e precise ser trocado. Ele diz a Yukio para cuidar primeiro do irmão. Como todos, Yukio fica sem palavras com Rin, que só faz brigar todos os dias. Será que ele não consegue viver sem lutar? Até mesmo o próprio Rin não sabe por que é assim. Ele só pode parabenizar seu irmão mais novo, cujo futuro é muito mais brilhante que o de alguém inútil como ele. De repente, alguém entra com um aviso de recrutamento destinado a ninguém mais, senão a Rin. Uma pessoa gentil até lhe joga um terno, dizendo para ele se aprontar bem e parecer sério para a entrevista. Se não conseguir um emprego desta vez, não seria estranho que Fujimoto o expulsasse do monastério. O dono da loja claramente parece rígido e pouco gentil. Ela analisa o currículo de Rin, que mostra apenas a conclusão do ensino fundamental, pensa por um momento e então oficialmente lhe designa um trabalho. Ela ordena que ele leve toda a mercadoria para fora. As pessoas ao redor suspiram, dizendo que ela está novamente fazendo o teste com o novo. Mas quando veem ele levantar todo o empilhamento de mercadorias de uma vez e levar para fora, ficam impressionados. A dona mal chegou à porta quando Rin já acabou a tarefa. No entanto, a última caixa ele acidentalmente derruba na cabeça da dona. As tarefas que lhe dão ele faz até bem. Ao consertar o chuveiro, ele acaba molhando o rosto dela. Ao empurrar um carrinho, ele bate direto nela. Se não fosse abençoada pelos antepassados, Rin poderia tê-la mandado para o caixão. Por fim, ele suspira, esperando ser demitido, quando surge uma oportunidade inesperada. Rin, por impulso, se oferece para mostrar suas habilidades. A cada mexida, o aroma dos noodles se espalha. Os clientes correm para experimentar. A proprietária também vem de longe, prova, e seus olhos se arregalam. No final, ela anuncia que Rin foi contratado e que precisa chegar na hora. Para comemorar o filho mais velho conseguindo um emprego e o mais novo indo para a escola, Fujimoto prepara um grande caldo. Quando tudo parece bem, Rin vê uma menina correndo atrás de um lenço levado pelo vento. Ele pega o lenço, olha para a menina e lembra que é a filha do homem que pediu um exorcismo. A criatura sobe em uma pilha de mercadorias, pulando e derrubando tudo.
Abaixo, a menina. Rin se joga para protegê-la. Ela só leva um arranhão, mas Rin perde o emprego. Naquela noite, todos esperam longamente, mas Rin não volta, então Yu-Gi-Oh sai para procurá-lo. Ele briga com o irmão por não ter voltado. Ao saber que Rin perdeu o emprego, suas palavras ficam ainda mais duras. Mas Rin tem algo que não consegue explicar. Sabe que, não importa o que diga, ninguém entenderá, nem ele sabe o que aconteceu. Quando os dois chegam na igreja, veem o pai e a menina daquela manhã vieram agradecer. O homem é muito grato a Rin por proteger a filha. A menina sonha acordada, descuidada e se machuca facilmente. Mas não é isso. A menina está sendo intimidada. Isso causou o que aconteceu hoje. O homem acha que Rin se refere a algo na escola e fica bravo. Querendo investigar melhor, a menina puxa sua mão e diz que não é isso. É um espírito, não um humano. O homem para olhar a filha e explica que ela tem uma imaginação muito vívida, provavelmente por ouvir muitas fábulas. Rin está prestes a explicar, mas Fujimoto o interrompe e dá à menina uma garrafinha com um trevo de 4 folhas. Em vez disso, ele proíbe o filho de sair, pois já foi demais por hoje. Mas na manhã seguinte, ao acordar, Rin encontra os mesmos caras com quem brigou. Além disso, criaturas estranhas aparecem ao seu redor. Eles o provocam e Rin ignora a punição do velho. Esse cara vem de uma família rica e está prestes a entrar em uma escola renomada, então quer chamar Rin para resolver a situação em paz. Ele guarda o dinheiro, dizendo que não está interessado, mas o cara não desiste e continua a provocar. Se não pegar o dinheiro, como seu irmãozinho irá continuar os estudos? O dinheiro que ele ganha estudando é suficiente? Rin não se importava, mas quando o outro menciona Yu-Gi-Oh!, ele fica furioso e o soca. Após ser atingido e cair, o cara se levanta e grita de raiva. Seu corpo todo se transforma. Seus chifres brotam, sua coluna ganha uma cauda e suas orelhas ficam pontudas. Ele não parece mais humano. Seus capangas, como se nada estivesse acontecendo, correm para agarrar Rin e imobilizá-lo. O cara saca uma barra de ferro quente, querendo pressioná-la no corpo de Rin. Neste momento de desespero, Rin solta um grito furioso. Do seu corpo, chamas azuis surgem e queimam. O que está diante dele muda completamente de atitude. Ele se apresenta como o demônio Astaroth, um servo do rei demônio Satã, aqui para receber o príncipe. Rin fica confuso e não entende o que ele está dizendo. Do lado de fora, Fujimoto chegou. Ó Senhor do Céu, recompensa-os conforme suas ações, segundo o trabalho de suas mãos. Após sua oração, a expressão do demônio muda imediatamente de calma para desconforto, depois para raiva. Ele avança para atacar, mas Fujimoto agarra seu braço, gira e o joga no chão. Ele junta 2 dedos, aponta diretamente para ele e grita que ele deve morrer. Da boca do demônio, uma corrente de névoa negra escapa, e então seu corpo todo desmaia. Rin pergunta ao pai o que está acontecendo. O lugar onde vivemos existe paralelo a um lugar chamado Jahana. Normalmente, os 2 lugares não podem se comunicar ou se conectar, mas depois do que aconteceu, a parede que os separava não existe mais. Você é filho de Satanás. Os demônios vão te encontrar em breve. Você precisa fugir rápido. Os demônios que estão vindo não serão comuns, mas os mais ferozes e perigosos. Enquanto Fujimoto fala, o ambiente começa a mudar. Ele não diz mais nada e puxa a mão de Rin para correr. Demônios o seguem continuamente. Eles enviam marcas escuras para rastrear sua localização e caçar os 2. Além disso, vários demônios menores aparecem para dificultar seu movimento. Fujimoto só precisa acenar a mão e eles desaparecem. Isso mostra que ele não é um exorcista comum. Quando eles pulam para outro prédio, há cães e gatos vagando, mas eles não são normais. Eles são cadáveres controlados por demônios. Apesar do número de inimigos, Fujimoto não tem medo. Esses são apenas ordinaries. Encontrar mortos-vivos em forma humana seria perigoso. Ele só precisa jogar uma garrafa de água e a horda inteira derrete, perdendo toda a capacidade de lutar. O pai e o filho voltaram com sucesso ao mosteiro. Parece que eles se prepararam para tudo. Fujimoto não é o único que sabe da situação do Rin. Do lado de fora, 3 camadas de barreiras foram armadas, mas Fujimoto ainda não está tranquilo. Precisamos de mais do que isso para aguentar até amanhã. Ele manda todos reforçarem as barreiras enquanto leva o Rin para uma sala secreta que nem ele sabia que existia.
Fujimoto pega a espada Kurokara, um artefato lendário passado por gerações. O poder sombrio de Rin está selado nessa espada. Agora que tudo foi revelado, Fujimoto só pode entregá-la a ele, mas ele deve lembrar de proteger essa espada com sua vida e nunca desenhar. Se ele fizer isso, o poder voltará e ele não será mais humano. Do lado de fora, hordas de demônios tentam entrar, mas ao colidir com a barreira, seus corpos são despedaçados como se fossem jogados em um triturador, deixando apenas poças de sangue no chão. O demônio Astaroth, apesar de ter sido exorcizado por Fujimoto, pode possuir outro corpo humano e chegar ao mosteiro. Nesse momento, um carro colide diretamente com Astaroth. Ele recebe o impacto total, mas não morre. Em vez disso, ele usa o carro para desativar a barreira e avança para dentro. Fujimoto, que está explicando a situação para Rin, ouve um forte estrondo. Ele diz a Rin para usar esse tempo para escapar, desejando que ele vá para um lugar onde os demônios não possam encontrá-lo e viva como humano. Quando ele tranca a sala, o interior do mosteiro já está cheio de demônios. Os outros padres não os deixam agir à vontade. Um remove a luva para revelar um selo entalhado e então se transforma em um boxeador, socando cada demônio no rosto. Outro desenha um círculo mágico e usa seu próprio sangue para invocar uma criatura estranha para se juntar à luta. De outro lado, um padre parece engolir um barril inteiro de gasolina e cospe fogo nos demônios. Graças a eles, a batalha permanece sob controle. No entanto, quando Astaroth entra, tudo muda. Ele não é apenas rápido, mas também poderoso. Nenhum ataque consegue atingi-lo. Mas quando ele ataca, ninguém consegue se defender. Fujimoto saca uma arma e atira, mas ele erra todos os disparos. Enquanto os dois lados estão em luta, Astaroth solta um grito furioso. O corpo humano que ele possui incha e se torna grotescamente enorme. Com esse tamanho, ele pode despedaçar qualquer um aqui como se estivesse desfiando frango seco. Mas naquele momento, um tridente de repente voa e o prende ao chão. Quem atacou foi ninguém menos que Rin, que arrombou a porta sem que ninguém perceba. O demônio nunca esperou que o príncipe que veio receber o atacasse. Fujimoto fica brevemente surpreso e logo aproveita a oportunidade, usando as palavras sagradas de Deus e sua fé intensa para exorcizar Astaroth. A ameaça mais perigosa dessa batalha está temporariamente resolvida. Nesse ponto, todos estão seriamente feridos. Mas em vez de tratá-los, Fujimoto ordena que rapidamente preparem as coisas e levem Rin para longe daqui. Rin se opõe veementemente a essa decisão, mas Fujimoto insiste que a responsabilidade mais importante deste mosteiro é proteger Rin. Ao ouvir isso, Rin fica extremamente agitado. Desde a infância, ele tem sido visto com suspeita por causa das coisas anormais ao seu redor. As pessoas diziam que ele era filho de um demônio que não merecia viver. Agora tudo que Fujimoto tentou esconder foi exposto, deixando Rin extremamente desconfortável. Além disso, ver todos feridos parte o coração desse jovem, que perde a compostura e grita que ninguém precisa dele. Até mesmo Fujimoto vai deixar o filho do demônio, ele não precisa mais dessa família falsa. A partir de agora, não me chame de pai. Mesmo Fujimoto não consegue se controlar após ouvir Rin e o esbofeteia. Junte suas coisas, o amanhecer está quase chegando. Assim que Rin vira as costas, Fujimoto desaba de repente. As pessoas ao redor querem ajudar, mas ele as impede e pede para ficarem longe. Ele ri de forma selvagem e chamas azuis surgem de seu corpo, sinal de que o rei do mundo demoníaco, Satanás, chegou para levar seu filho de volta. Ao ver isso, as pessoas ao redor correm, mas, com um olhar, ele as incendeia. Satanás usa suas garras para cortar sua própria mão. Sangue escorre e forma um portal para o mundo demoníaco. Um corpo humano não consegue suportar o poder de Satanás. Ele agarra Rin e o joga no portal. Por mais que Rin lute e resista, não consegue escapar. Satanás está acima, rindo alto enquanto seu objetivo está prestes a ser cumprido. Mas, naquele momento, a consciência humana nos olhos de Fujimoto retorna. Ele agarra seu pingente e o crava em seu próprio peito. Fujimoto não pode derrotar Satanás, mas não deixará que ele faça o que quiser. Sacrificar sua própria vida é a melhor opção. No entanto, o portal continua a funcionar e puxa Rin em direção ao mundo demoníaco. No último momento, prestes a ser completamente engolido, Rin pega a espada e a desembainha. O poder negro selado é liberado.
Tanto Rin quanto a espada são consumidos pelas chamas do mundo demoníaco. Ele corta em direção ao portal. A sala inteira brilha com uma luz ofuscante, e depois escurece. Quando tudo volta ao normal, Fujimoto está deitado no meio da sala, e Rin, em uma forma que não é nem humano nem demônio, segura a espada e chora desesperadamente pela morte de Fujimoto. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas também o fim da paz de Rin. Ele olhou para casa, cheia de memórias quentes, e saiu. Todos, apesar de feridos, continuaram trabalhando com afinco. Ninguém o culpou por atrair os demônios. Em vez disso, lembraram Rin de que ele poderia voltar se quisesse, pois ainda era sua casa. Antes de morrer, Fujimoto havia dado a Rin um telefone. Nos contatos, havia apenas um número. Pertencia a um amigo de Fujimoto, alguém que faria tudo para apoiar e ajudar Rin no que quisesse. Então Rin ligou e esperou ansiosamente para ver quem apareceria. De longe, uma limusine rosa e chamativa veio em sua direção. Quase atropelou Rin antes de parar. Um homem saiu do carro. Era a pessoa que Fujimoto disse que sempre ajudaria se Rin precisasse. Seu estilo era bem moderno. Mas seu rosto parecia um pouco suspeito. Resumindo, ele não parecia confiável. Enquanto conversavam, Yukio também veio cumprimentá-los. Ele ia seguir o irmão até a academia True Cross. Era difícil de acreditar. O irmão mais velho era completamente desatento, mal sabia de algo. Ainda assim, entrou na mesma academia prestigiada que o irmão mais novo, conhecido por suas notas excelentes. A academia True Cross não era só uma escola. Era uma enorme área, como um distrito separado do resto do mundo. Rin era como um caipira que não sabia nada, enquanto Yukio permanecia calmo e focado, ignorando tudo ao seu redor e só lendo seu livro. O que Rin não esperava era que Yukio seria o representante calouro fazendo o discurso. Ele sabia que o irmão era inteligente, mas nunca imaginou que era tão inteligente. Assim que saíram do auditório da cerimônia, Yukio foi cercado por várias garotas, admirando o sucesso do irmão mais novo. Rin se lembrou da infância, como o garoto tímido costumava pendurar seus sonhos em uma árvore. Ele mantinha isso em segredo por medo de que descobrissem. Rin acabou vendo e, felizmente, em vez de zombar, ele encorajou e apoiou o irmão. Talvez fosse por isso que Yukio conseguiu persistir na busca dos seus sonhos até agora. Depois, Rin andou explorando a escola. Comparado a este lugar, o mosteiro era como uma unha. Apenas uma sala de aula comum era maior que todo o mosteiro. Rin ficou tão surpreso que chamou a atenção de todos e se sentiu extremamente deslocado. Enquanto passeava pelo corredor, Rin viu um cachorro. Ele caminhou alguns passos, depois virou e olhou para Rin, como se quisesse que o seguisse. Assim, Rin o seguiu para uma área menos movimentada, e o cachorro de repente se transformou em Mefisto. Como diretor, ele não podia andar pela escola livremente, mas Rin estava muito curioso se ser exorcista significava que poderia se transformar em cachorro. Exorcistas comuns não podem, mas ele pode. Mefisto jogou uma chave para Rin e o levou por uma porta estranha. Era onde a escola treinava seus exorcistas. Embora também fosse vasta com muitas salas, as salas eram deterioradas e não novas como as de fora. Dentro, algumas pessoas esperavam o professor chegar. Eram pessoas que sofreram feridas espirituais ou não tinham visto demônios. Algumas pessoas têm essa habilidade inata, enquanto outras adquiriram após serem afetadas por demônios que encontraram. Aqueles nascidos com a habilidade eram poucos, enquanto os que a adquiriram eram muitos. Então, a escola também tinha uma classe dedicada a isso. Assim que Rin ouviu a explicação do diretor, o professor chegou. Mas para seu choque, era Yukio. Ninguém ficou surpreso, exceto Rin. Não era esse o irmão mais novo, o melhor calouro? Por que ele não estava assistindo aulas regulares, mas vindo para a aula de exorcismo? Rin não conseguiu se controlar e gritou com Yukio. Se ele sabia sobre exorcismo, então também devia entender tudo relacionado ao irmão demônio. Yukio tentou usar sua autoridade como professor para pedir que Rin se acalmasse, mas não funcionou, então teve que pedir a todos os alunos que saíssem para que os dois irmãos pudessem conversar. Ao contrário de Rin, Yukio nasceu fraco, então a escuridão não o escolheu. Na verdade, foi Rin quem deixou uma ferida espiritual no irmão mais novo, abrindo o caminho do exorcismo para Yukio aos 7 anos. Há 2 anos, ele se formou na classe de exorcismo e se tornou o exorcista mais jovem da história.
Saber disso deixou Rin ainda mais agitado. Ele perguntou o que era aos olhos do irmão mais novo, empurrou Yukio e derrubou um frasco de sangue de invocação. Uma horda de pequenos demônios atacou-os. Yukio calmamente sacou sua arma e eliminou-os um por um. Cada demônio que avançava recebia um tiro. Lutando, Yukio não hesitou em dizer a Rin que, em seus olhos, seu irmão demônio era uma ameaça à humanidade. Embora não soubesse os detalhes da morte de Fujimoto, entendia que o velho lutava muito contra a invasão de Satanás. Somente ele era forte o suficiente para contê-lo. Fujimoto não teria perdido com seu poderoso espírito. Rin era, na verdade, a fraqueza de Fujimoto. Assim que Yukio terminou de falar, sua arma se virou e apontou diretamente para Rin. Rin também não ficou parado. As chamas demoníacas começaram a arder intensamente. Ele sacou sua espada e partiu para cima de Yukio, mas, ao invés de atacá-lo, atingiu o demônio atrás dele. Rin sabia que a morte de Fujimoto era culpa dele. Por isso ele queria se tornar um exorcista, para que ninguém tivesse que morrer protegendo o filho desse demônio. Ao ouvir isso, Yukio se lembrou de quando eram pequenos. Ele tinha medo porque podia ver demônios. Fujimoto tinha dito a mesma coisa. Você quer se tornar forte para proteger a si mesmo e seu irmão mais velho daquelas coisas? Esse era o nobre objetivo que o fez estar aqui como professor, em vez de aluno. Quando se entenderam melhor, a aula começou. Ao final da aula e ao procurar seu quarto, Rin descobriu que Yukio era seu colega de quarto. Afinal, Rin era filho do rei dos demônios. Quem sabia quando ele poderia ter um surto? Para ficar seguro, Yukio propôs compartilhar o quarto com o irmão para facilitar o monitoramento, e assim o lugar de descanso se tornou uma prisão, com Yukio como guarda. No dia seguinte, sabendo que a inteligência de seu irmão mais velho não era lá essas coisas, Yukio decidiu dar a Rin alguns materiais sobre exorcismo, mas era um livro infantil, o que deixou Rin extremamente irritado. Não é menosprezar você. É a verdade. Se quiser se tornar um exorcista em vez de um golpista profissional, deve saber que o trabalho duro compensa. Caso contrário, você acabará enganando as pessoas e sendo espancado. Após dizer isso, Yukio estava prestes a sair para a loja de exorcistas, comprar suprimentos e lidar com um pedido de exorcismo. Ao ouvir isso, Rin se interessou e quis acompanhar. Yukio queria recusar, pois seu irmão era apenas um exorcista aprendiz, sem autoridade para participar de batalhas. Mas a situação de Rin era especial. Se esperasse até que Rin entendesse de combate, provavelmente ele seria espancado por demônios primeiro. Então, Rin pôde ir junto e lutar. Toda a academia era uma zona especial, coberta com muitos feitiços por Mefisto para afastar demônios. Havia armadilhas em toda parte. Se Rin andasse por aí sem a chave de exorcista, poderia facilmente acabar morto. Ao chegarem na loja de exorcistas, Yukio avisou Rin para não andar por aí, ou tocar em nada descuidadamente. Rin ficou irritado e pensou, desapareça, Mil. Ele era seu irmão mais novo, não seu pai. Por que ele dizia para não se afastar ou tocar em nada? Isso era insuportavelmente irritante. Logo após amaldiçoar em silêncio, ele realmente começou a explorar e ignorou o aviso de Yukio. Rin viu um belo jardim cheio de flores coloridas. Dentro, uma menina cavava buracos para plantar flores. Enquanto a observava, Rin inconscientemente tocou o portão. O lugar que tocou brilhou de repente. Toda a cerca, como uma barreira protetora, se quebrou com apenas o toque de Rin, e o portão caiu. Isso revelou que Rin era um demônio. A menina dentro percebeu o problema e gritou de medo, pedindo para o demônio se afastar. Ao ouvir alguém chamá-lo de demônio, Rin não se conteve e caminhou em direção a ela. A menina tentou recuar, mas não conseguiu. Ele observou cuidadosamente e percebeu que ela não conseguia andar. Então ele foi ajudá-la. Depois de explicar claramente por um tempo, a menina finalmente entendeu a situação especial de Rin. Então eles se apresentaram formalmente. O nome dela era Shimi, filha da dona da loja de exorcistas. Esse jardim era o lugar favorito de sua avó, porque ela amava sua avó. Shimi também amava esse jardim. Infelizmente, há um mês, sua avó faleceu em um acidente. Ela esperava que sua avó chegasse ao jardim de Amahara, um lugar mencionado em contos de fadas, onde todas as flores do mundo existem. Assim que disse isso, Yukio e o dono da loja saíram de dentro. Na verdade, foi o dono quem o chamou para examinar a condição da filha.
Não se deve assumir que, só porque ela era dona de uma loja de exorcistas, era supersticiosa e chamava um exorcista quando algo acontecia. Quando foram ao hospital, os médicos examinaram tudo, mas não encontraram o verdadeiro problema de Shimi, então Yukio tomou uma atitude. As pernas dela estavam muito anormais, com veias grandes saltando como raízes de árvore. Embora não houvesse sintomas incomuns, Yukio determinou que isso estava relacionado a um demônio. Esse não era um demônio poderoso que pudesse possuir uma pessoa viva. O que ele possuía era uma das flores do jardim. Para esse tipo de demônio afetar uma pessoa viva, precisava conversar com ela e atacar lentamente o coração vulnerável da vítima. Ele perguntou se Shimi havia conversado com algo em comum. Ela realmente não conseguia se lembrar de nada. A mãe ao lado delas, ouvindo sobre a situação perigosa da filha, ficou agitada e quis destruir todo o jardim. Embora amasse aquele lugar, não valia a pena Shimi arriscar a vida por ele. Shimi se opôs veementemente e, em seguida, desmaiou. Isso aconteceu porque o demônio estava drenando lentamente sua força vital. Se não lidassem rapidamente com o demônio, a vida de Shimi estaria em perigo. O dono da loja não sabia como lidar com isso. Desde pequena, o corpo da filha era mais fraco que o normal. Como estava ocupada com a loja, ela só podia confiar sua filha à avó. Por causa disso, madre e filha tinham pouco contato, e era normal que a menina fosse fria com ela. Quando percebeu que precisava cuidar de Shimi, tudo já estava muito atrasado. Yukio não pensava assim. Os demônios sempre sabem como atacar e atingir forte as emoções negativas das pessoas. Se ela continuasse pensando assim, o problema só ficaria mais difícil de resolver. Em seu estado inconsciente, Shimi lembrou da cena antes da morte da avó. Naquele dia, ela deveria ajudar a avó a cobrir a treliça das uvas, pois estava bem frio. Mas Shimi estava absorta em pensamentos sobre o jardim de Amahara. Ela havia economizado um pouco de dinheiro e expressou seu desejo de sair à procura. Sua avó sabia que o que ela falava talvez não existisse, mas, para a felicidade da neta, não a impediu e disse que deveria ir. Quando Shimi voltou, tudo o que restava era uma velha deitada sob a treliça. Assim, sua avó faleceu. Shimi sentiu que era sua culpa. Desde que sua avó partiu, as flores do jardim pararam de florescer. Ela chorou desesperadamente, sem saber o que fazer. Nesse momento, o demônio apareceu. Ele disse que ajudaria Shimi a proteger o jardim, o que sua avó mais amava, e não deixaria murchar ou desaparecer. Assim, a partir de então, as pernas de Shimi ficaram estranhamente fracas, incapazes de ficar em pé ou se mover. Quando Shimi acordou, saiu para o jardim novamente. Rin foi lembrá-la de que sua mãe estava muito preocupada. Shimi não se importou com isso. Em vez disso, disse que sua mãe só tinha más intenções em relação ao jardim. Ao ouvir isso, Rin ficou imediatamente bravo e quebrou cada vaso de flor. Shimi entrou em pânico e correu para detê-lo. Quanto tempo ela planejava se aprisionar naquele jardim? Se sua avó ainda estivesse viva, ela gostaria que a neta ficasse aqui para sempre? Shimi não sabia a resposta. Ela só sabia que sua avó morreu por causa dela. Rin também percebeu que essa garota era muito parecida com ele. Ambos atormentados pelas mortes de seus entes queridos, sua avó se foi, mas sua mãe ainda está aqui. Não faça sua mãe ficar triste novamente. Você não quer ir encontrar o jardim de Amahara? Shimi ficou realmente comovida. Mas suas pernas não conseguiam mais andar. Yukio interrompeu de repente com uma notícia importante. Enquanto matassem o demônio, tudo seria restaurado. Nesse momento, a voz do demônio ecoou. Ele estava furioso por ter sido traído. As pernas de Shimi se transformaram repentinamente em raízes, e seu corpo foi envolto por uma flor gigante. Ele a empurrou de propósito para frente como um escudo. Yukio sabia disso, é claro, e disse a Rin para ir em frente. Rin tentou encontrar um ângulo para atacar, mas não conseguiu. Ele continuou colocando Shimi na frente para bloquear os ataques, fazendo Rin ter medo de atacar. Yukio, atrás dele, vendo isso, declarou que, não importa o que acontecesse, ele o mataria. O demônio não acreditou que ele teria coragem, mas, para a surpresa de Rin e do demônio, ele disparou um tiro direto no coração de Shimi. Ao ver isso, o demônio a jogou de lado e tentou fugir. Rin estava esperando exatamente por isso e o cortou com um golpe. Quanto a Shimi, ela saiu completamente ilesa, e suas pernas foram curadas. A mãe dela estava indo até ela,
Rin deu um tapinha na cabeça de Shime e disse para ela se apressar e pedir desculpas. Oportunidades como essa não aparecem sempre. Quanto mais tempo ela demorasse, mais difícil seria dizer. E assim, mãe e filha se abraçaram em lágrimas de felicidade. Na manhã seguinte, Rin não seguiu as instruções do fabricante e mordeu metade de um comprimido. Ele estava na aula sonhando acordado, imaginando-se enfrentando sozinho um clã inteiro de demônios, enquanto todos o elogiavam. Felizmente, o professor era gentil. Caso contrário, qualquer um cheio de sangue quente teria dado um soco na cara dele. Não foi só uma vez, mas muitas que Rin adormeceu durante a aula. O professor ficou cansado de lembrá-lo e parou de chamá-lo, mas os alunos que estudavam a sério ficaram irritados. O que tinha que acontecer, aconteceu. Ir para a escola e dormir mais do que ficar acordado significava fazer provas apenas na fé. Mas com a inteligência de Rin, que poderia ser chamada de nível avô de tão estúpido, ele não percebeu o problema e estava muito confiante. Ao seu lado estava Shime, que também estava confiante. Como sua família vendia remédios, a teoria era relativamente fácil para ela, mas a nota de Shime não foi muito alta porque ela usou seus próprios nomes para os remédios, em vez dos nomes internacionais. Então, mesmo que suas respostas fossem quase todas corretas, sua nota ainda foi baixa. Já a de Rin foi a segunda mais baixa da turma. De um total de 100 pontos, ele só conseguiu 2. Era impressionante que ele mesmo tivesse conseguido isso. Suguro, que estava irritado com a atitude de Rin em relação aos estudos, viu isso e comentou que mesmo se comesse terra, seria difícil encontrar alguém tão estúpido quanto ele. Rin ia xingar de volta quando viu que seu oponente fez 98 pontos. Os 2 pontos restantes devem ter sido tirados por Rin. Boa tentativa, novato. Mesmo que eu trocasse meu cérebro pelo meu traseiro, ainda faria uma nota melhor que a sua. Rin olhou para Suguro e achou que aquele cara não era decente. O cabelo dele estava parcialmente pintado como penas de pássaro, e suas mãos estavam cheias de anéis e piercings. Parecia um delinquente incorrigível. Então, como ele conseguia estudar tão bem? Eu vim aqui para estudar a sério. Ao contrário de alguém que dorme o dia todo como você. E daí se eu durmo? Eu sou bom em trabalho prático. Vamos lá, vamos brigar. Justo quando os dois estavam prestes a se agredir, todos saíram para pará-los, e o assunto terminou ali. Mais tarde, quando teve tempo, Rin perguntou a Yukio sobre Suguro. Embora parecesse rude por fora, Suguro era na verdade muito inteligente. Ele era o sucessor de um famoso templo em Kyoto, e era muito esperado e antecipado por muitos professores. Se esse fosse o caso, teoricamente, Rin não conseguiria vencê-lo. Mais tarde, quando Rin estava conversando com Shime, Suguro veio provocá-lo com comentários sarcásticos sobre ser fofo em plena luz do dia. Ser fofo com uma garota ainda é melhor do que um cara que leva meninos aonde quer que vá, não é diferente de ser gay. Assim, os dois se encararam, prontos para brigar novamente. Todos do lado de fora ficaram surpresos, porque os dois eram inacreditavelmente parecidos em sua rudeza. Eles se odiavam por serem tão parecidos? Na aula de educação física, os dois enfrentaram o sapo demônio juntos. Na prática, Rin era realmente o pai da turma, liderando de longe. Suguro atrás dele não conseguia superá-lo, não importava o quanto corresse. Rin chamou Suguro de covarde, e o outro deu um pulo e o chutou. Nas coisas práticas, o sobrevivente é o rei, então jogar sujo estava liberado. Mas ele não esperava que o sapo já estivesse atrás dele. Felizmente, o professor puxou o sapo demônio a tempo, arrastou-o para o lado e o repreendeu duramente. Não sem razão, Suguro era tão duro consigo mesmo. Era porque ele queria vingar os monges e reconstruir seu templo. 16 anos atrás, um evento horrível ocorreu. Por algum motivo, as chamas de Satanás atacaram o templo e mataram numerosos monges. Apenas um monge aprendiz sobreviveu para testemunhar aquela cena. Os de fora não entenderam o que aconteceu naquele ano. Eles acreditaram que o templo estava amaldiçoado e abandonaram a fé da terra. Até mesmo as pessoas lá foram rotuladas como amaldiçoadas. Por isso Suguro queria derrotar Satanás e reconstruir o templo. Depois, a aula continuou. Mas antes que a lição acabasse, a cabeça do professor foi parar em seu groto quando a namorada ligou, pedindo um rápido. Ele abandonou toda a vergonha e ignorou os olhares dos alunos, correndo a 1000 por hora. Vendo isso, Suguro suspirou. Que tipo de escola era essa onde os alunos não tinham decoro e os professores nenhum jeito?
Rin sabia que o outro o estava provocando. Eles compartilhavam o mesmo objetivo de derrotar Satanás. Então por que ele continuava pegando no pé? Queria lutar? Suguro sabia que seus dois amigos contaram a Rin sobre sua história. Ele achava que alguém como Rin não merecia compartilhar o mesmo objetivo. Então ele lançou um desafio. Os dois desceriam e enfrentariam o sapo demônio juntos. O sapo demônio tinha a habilidade de observar olhos e perceber a alma da pessoa que o encarava. Se um deles mostrasse fraqueza, essa pessoa perderia. Se Rin conseguisse vencer o sapo, Suguro o reconheceria. Depois de dizer isso, ele olhou para Rin com olhos esperançosos. Contrariando sua competitividade habitual, Rin recusou porque essa questão não valia arriscar sua vida. Acima de tudo, seu poder não era algo que todos poderiam saber. Mas Suguro, ouvindo isso, ficou bravo, pensando que Rin estava o menosprezando. Os outros sentiam o mesmo. Ele se lembrou de quando era jovem, quando os monges iam de porta em porta pedindo doações para reconstruir o templo. Eles não apenas não ajudaram, mas também sussurraram palavras dolorosas, dizendo que eram monges do templo amaldiçoado e que deveriam deixar aquilo desabar. Até Suguro carregava o nome de criança amaldiçoada. Ouvindo isso, ele gritou com raiva que era tudo culpa de Satanás e que ele se tornaria um exorcista e o mataria com suas próprias mãos. O monge ouviu isso e riu. Ele não estava zombando, mas achava realmente divertido. Suguro não entendia que o monge temia Satanás instintivamente e achava que o monge o estava menosprezando. Agora na cena havia alguém que achava que ele estava brincando. Ele não era uma criança gritando sobre derrotar Satanás. Naquele momento de instabilidade emocional, o sapo aproveitou e avançou para morder Suguro. Justo então, Rin pulou e caiu direto em suas mandíbulas. Mas em vez de ser dilacerado, o sapo mostrou medo e tremeu, soltando Rin. Ele xingou Suguro, chamando-o de idiota e perguntando se ele estava cansado de viver. Embora Suguro tivesse perdido a aposta, não cederia a Rin. Os dois se enfrentaram novamente, prontos para lutar. Todos acima suspiraram ao ver isso. Não sabiam que, à distância, Yukio estava esperando. Tudo foi armado por Mephisto para testar Rin. Quem sabia se ele estava brincando com fogo? Além disso, quando o mundo dos demônios soube que o filho do rei dos demônios estava vagando no mundo humano, houve grande alvoroço. Era realmente difícil para Mephisto ter que vigiar o filho do rei dos demônios aqui. Na manhã seguinte, iniciaram uma série de dias de vida e estudos para Rin na escola. Como sempre, ele acordou tarde enquanto Yukio já havia acabado de comer, e então culpou o irmão mais novo por não tê-lo acordado. Eu te chamei 3 vezes, mas você ficou deitado como se estivesse prestes a morrer. Eu quase ia te enrolar e enterrar. Da próxima vez que chamar não funcionar, use um despertador físico. Entendeu? Depois que os dois terminaram de comer, foram para a escola. Na hora do almoço, mesmo que Rin tenha corrido como se estivesse com constipação até o balcão de comida, chegou tarde demais. Quando chegou, só havia um pãozinho sobrando. Ele agarrou e Suguro também foi em direção a ele. Assim que os dois se viram, quiseram se espancar. Os amigos ao redor tiveram que jogar água neles para esfriar suas cabeças quentes antes de brigar ali mesmo. À distância, Yukio também foi comprar comida. Claro, não havia mais nada para comprar. Mas, ao contrário dos outros alunos, o título de melhor calouro do curso especial era bem diferente. Um grupo de alunas ociosas, sem nada melhor para fazer, preparou comida e ficou esperando. Ver Yukio era como ver um rei. Elas ofereceram pratos deliciosos e exóticos para ele escolher. Até discutiram entre si, lançando olhares fulminantes. O grupo ao redor de Rin viu essa cena de longe e realmente o admirou. Como Yukio era tão atraente para as garotas, quanto a Yukio não sabia de qual comida escolher. Pegar a de uma pessoa deixaria a outra de fora. De qualquer forma, elas ficariam com ciúmes e brigariam, rasgando as roupas umas das outras. Isso seria muita dor de cabeça. Felizmente, ele viu Rin no balcão de comida e correu para arrastar o irmão para o almoço. Era realmente uma desculpa convincente para recusar. Enquanto Yukio suspirava aliviado, os olhos de Rin brilharam ao olhar para a vitrine de comida. Dentro havia lagostas, caranguejos rei e muitas outras iguarias de alta qualidade. Iguarias. Ele se preparou ansiosamente para comprar quando descobriu que a refeição mais barata custava quase 2.000 ienes. Rin não tinha nem 100 ienes no bolso. E o que ele poderia comer? Ia morrer de fome?
Se você é pobre aqui, só pode sobreviver apertando o cinto. Rin queria sacar a espada e forçar os alunos a darem dinheiro. Pelo menos a cantina devia ter algo barato. Ele não concordou. Comida de qualidade era essencial. Só comendo e bebendo bem a vida é completa. Mefisto então começou a comer um miojo que havia preparado. Como diretor, ele podia fazer o que quisesse, mas deveria dar um dinheiro para eles. O filho do rei demônio não era um deus. Antes que pudesse ficar feliz, disseram que era só uma vez por mês. Como sobreviver assim? Rin ia sacar a espada quando Yukio puxou. Rin poderia passar fome, mas Yukio não. Ser professor na divisão de exorcistas vinha com salário, então ele não se preocupava. Ele patrocinaria o dinheiro e Rin mostraria suas habilidades. Afinal, a comida de Rin já era de nível Michelin. Ele fez isso para mostrar ao irmão o quanto a vida escolar era cara. Rin cozinhava na noite anterior e guardava na geladeira. A temperatura caía e ao meio-dia estava pronto. Mas na manhã seguinte, Rin pegou 2 marmitas vazias e chutou Yukio. Yukio demorou a entender por que Rin estava bravo, mas na verdade ele também não tinha tocado nas marmitas. Nos últimos dias, não concordaram sobre quem seria o cozinheiro, mas toda manhã a comida já estava pronta. Quando voltavam para casa, tudo estava estranhamente limpo. Ouvindo barulho de cozinha, foram ver e descobriram que era Mefisto. Rin achou que ele estava cozinhando para eles, mas não, era um demônio que Mefisto contratou e viu Rin cozinhando sem pedir permissão. Então ficou bravo e saiu. Mefisto teve a chance de mostrar suas habilidades olhando a sopa que ainda borbulhava. Rin arriscou e abriu a tigela. Então seus olhos reviraram e sua boca se abriu para o céu. Em seus dias, viu sua avó chamando-o para o paraíso ocidental, mesmo sem nunca tê-la conhecido. A notícia ainda mais aterrorizante era que, até Yukobok parar de ficar bravo, Mefisto cuidaria da comida. Se o demônio nunca parasse de ficar bravo, bem, resolva isso você mesmo. Para evitar esse destino pior que a morte, Rin entrou na cozinha e limpou tudo, organizando tudo direitinho, mas Yukobok ainda estava muito bravo e lançou um garfo como aviso. Rin respondeu, perguntando o que ele queria e desafiando-o a sair e lutar. Sob seu desafio, Yukobok realmente apareceu. Era apenas um pequeno demônio que parecia fofo, nada feroz ou assustador. Justo quando parecia que os dois teriam uma briga que abalaria todo o dormitório, Yukio percebeu que algo estava errado de longe e voltou o mais rápido que pôde. Quando abriu a porta da cozinha, viu Rin e o demônio, um deitado no chão e o outro na mesa, ambos com barrigas inchadas. Mefisto estava acima e viu tudo. Em vez de lutar, Rin e Yukobok decidiram fazer um duelo culinário. Depois de provar a comida um do outro, ambos acharam extremamente deliciosa e não queriam perder uma única garfada. Eles comeram até que suas barrigas ficassem tão grandes quanto agora. Após o duelo, Yukobok não estava mais bravo e tudo voltou ao normal. Yukio também teve uma refeição deliciosa, mas as garotas ainda se aglomeravam ao seu redor. À distância, Rin viu essa cena e esperava que as pessoas se apaixonassem por sua comida deliciosa, e ele também se tornasse popular entre as garotas, em vez de não ter nem garotas nem cães. Mas quando Yukio disse que seu irmão cozinhava, elas olharam para Rin, que sonhava acordado como alguém doente há anos tentando esconder. Como poderiam acreditar nisso? Ouvindo-as falar, Rin ficou de coração partido e chorou enquanto comia. Naquela tarde, Shimi veio visitar. As garotas, após falharem em entregar suas marmitas, seguiram e observaram. Ao vê-la entrar, todas ficaram com ciúmes e bravas, esperando para ver quando ela sairia, se perguntando se Yukio e Shimi estavam namorando. As 3 garotas esperaram até a noite, mas não viram Shimi sair. Elas não tinham como saber que Yukio já havia levado Shimi para casa usando a chave do exorcista. As 3 garotas decidiram entrar sorrateiramente para verificar a situação. Elas foram para a cozinha e viram as marmitas que pareciam obviamente lindas e deliciosas. Imaginando Shimi e Yukio cozinhando felizes juntos, as garotas não conseguiram conter o ciúme e jogaram fora todas as marmitas. Então, um grito aterrorizado ecoou. Rin e Yukio acordaram assustados e correram para a cozinha para ver Yukobok crescido e furioso cozinhando. Na panela estavam as 3 garotas sendo temperadas com especiarias. Rin viu que a operação de Yukobok estava instável e tentou detê-lo.
mas o demônio balançou o braço e o empurrou para trás. Yukio sacou sua arma para usá-la, mas Rin o deteve. Yukobok estava tão bravo que perdeu a cabeça. Então Rin disse que se ele cozinhasse assim, perdendo a cabeça, não conseguiria criar pratos que as pessoas elogiariam. Yukobok imediatamente parou. Para quem ama cozinhar, receber elogios dos outros é a coisa mais feliz. No começo, eles cozinham apenas porque gostam. Mas depois todos querem que seus entes queridos desfrutem da comida. O elogio é como reconhecimento. Rin também passou por isso, então entendia muito bem. Yukovac era o mesmo, então foi fácil para ele se acalmar. As 3 garotas eram semelhantes. Como Yukio se recusou a comer suas marmitas, elas acabaram assim. Assim, o inocente levou toda a culpa. Ele pegou as 3 marmitas de uma vez e descansou em casa por vários dias. As 3 garotas ficaram seguras e sem preocupações. Mudando para a situação da Shimi, hoje, ao ir para a escola, sua mãe perguntou ansiosamente se ela já tinha feito amigos. Shimi respondeu de forma indiferente e saiu, lembrando-se awkward de tudo que aconteceu. Shimi também não queria depender muito deles, então, quando a aula terminou, correu atrás das únicas 2 alunas para cumprimentá-las. Esperando fazer amizade, ficou tão nervosa que tropeçou e caiu. Pouco viu e voltou para perguntar se ela estava bem. A pessoa ao seu lado, Izumo, não se importou nem um pouco, como se olhar para trás não valesse a pena. Apesar disso, Shimi não parecia se incomodar. Talvez ela continuasse tentando. Em breve, a turma faria um teste bem importante. Se os alunos passassem, ganhariam a qualificação para se tornarem exorcistas. Além disso, antes do teste, teriam que escolher sua classe de combate. Para alguém como Rin, que não tinha uma única palavra de conhecimento, ele realmente não entendia a terminologia. Então, teve que se aproximar do grupo do Suguru para fazer perguntas. Suguru estava claramente irritado e queria dar um chute no Rin. Mas seus 2 amigos ao lado não pensavam assim. Eles responderam a todas as suas perguntas. Normalmente, exorcistas têm 5 escolas de combate. Pode parecer espiritual, mas exorcistas também podem usar armas de fogo e espadas, além de encantamentos e técnicas de invocação. Além disso, curar durante o combate é essencial. Pessoas normais escolhem apenas uma classe principal. Enquanto pessoas habilidosas como Yukio podiam escolher 2 escolas, como usar armas de fogo e cura. Depois de fazer perguntas por um tempo, Rin aprendeu sobre exorcistas lutadores e decidiu seguir esse caminho. A próxima era a classe de invocação, ensinada pelo professor de invocação. Essa escola era bem especial. Para invocar, não se dependia só de círculos mágicos e encantamentos, mas também de talento inato. A escola de invocação podia chamar demônios, espíritos e até deuses para lutar. Essa escola era altamente respeitada entre os exorcistas, pois criaturas invocadas só faziam contratos com quem era mais forte. Na aula, apenas 2 pessoas tinham a habilidade de invocação. Uma era Izumo com 2 espíritos raposa e a segunda era Shimi com um espírito planta. Quando ela obteve sua criatura invocada, achou que era uma boa oportunidade para conversar com Izumo. Então ela falou, em vez de responder gentilmente, Izumo a zombou, dizendo que era só fofa e tão pequena quanto um grão. Shimi era ingênua e não percebeu, pensando que estava sendo elogiada. Quando a aula terminou, Shimi continuou a persegui-la, chamando-a desesperadamente. Paku, atrás, ficou muito comovido. Izumo apenas continuou andando, até que ficou tão irritada que finalmente se virou. Shimi ignorou os gritos e expressou seu desejo de se tornar amiga. Ao ouvir isso, Izumo aceitou e estendeu sua bolsa para Shimi. Meu corpo é fraco, então, por favor, me ajude a carregá-la. Amigos devem se ajudar, né? Em vez de ganhar uma amiga, Shimi ganhou uma mestre. Izumo fez ela fazer tudo, desde distribuir provas, comprar comida e bebida, até carregar suas coisas. Rin se sentiu muito incomodado. Alguns dias depois, a turma teve um acampamento. O local escolhido era onde os 2 irmãos moravam, já que era isolado. Quando a prova acabou, Izumo queria tomar banho, então Shimi resolveu seguir. Era a primeira vez dela com uma amiga. Rin passou por ali e tentou parar Shimi. Não continue assim. Isso é exploração, não amizade. Enquanto as 2 discutiam do lado de fora, Pakyu percebeu que a amiga estava errada. Aproveitar-se dos sinceros era inaceitável. Pakyu ainda era amiga de Izumo, mas agora tudo ficou difícil.
Ela também não queria continuar na aula de exorcismo. Izumo olhava confusa para sua única amiga quando algumas gotas de sangue caíram de cima. Elas seguiram e olharam para cima, vendo um demônio de 2 cabeças no teto. Ele atacou Paku e Izumo convocou seus espíritos. Mas naquele momento, ela lembrou das palavras de Paku. Sua hesitação fez os espíritos se rebelarem e atacarem. Shimi também chegou. Vendo Paku machucada, correu para prestar primeiros socorros. Rin se avançou e empurrou o demônio. O demônio a reconheceu como filho de Satanás, mas atacou mesmo assim, agarrando seu pescoço. Ele pediu desculpas, dizendo que tinha ordens. Mas com a ajuda de Shimi, o ferimento de Pakyu não era mais preocupante. Ela se recuperaria logo. Izumo só conseguiu se esconder e chorar. Ela não conseguiu nem proteger sua única amiga. Quão inútil! Rin não deu atenção à sua autocrítica. Ele jogou uma jaqueta para ela e disse para sair e resolver o problema. Embora o incidente tivesse passado, o coração de Izumo estava instável. Quando chegou na parte mais assustadora, o sonho acabou. Izumo desceu para escovar os dentes e lavar o rosto, e viu que Rin também estava lá. Ela devolveu a jaqueta, agora limpa, e agradeceu pela presença dele na noite anterior. Se Rin não tivesse vindo, quem sabe onde isso teria ido. Rin não se importou e apenas focou na jaqueta limpa. Você realmente é uma boa pessoa. Talvez eu tenha te julgado mal antes. Recebendo elogios, Izumo ficou tímida e negou, dizendo que era só porque ele estava muito sujo e ela não aguentava. Então os dois foram juntos visitar Paku. Yukio deu uma injeção nela. Em poucos dias, a febre dela ia melhorar e não teria sequelas. Quando os irmãos Rin foram embora, Paku disse a Izumo que ainda deixaria a aula de exorcismo. Izumo achou que era porque havia agido com muita dureza e a envergonhou. Mas não era isso. Paku estava saindo apenas porque realmente não era adequada para se tornar uma exorcista. De qualquer forma, as duas ainda seriam amigas próximas. Por ter passado por muitos eventos, a inteligente Izumo não conseguia nem memorizar as escrituras de exorcismo. Suguro teve a oportunidade de se mostrar e se levantou para recitá-las do começo ao fim, surpreendendo a todos. De fato, ele parecia um texugo, mas realmente tinha talento. Suguro não era humilde, então seu amigo fez isso por ele, dizendo que Suguro apenas tinha uma memória melhor do que as pessoas normais. Izumo, ao seu lado, sentiu que ele realmente não sabia ser humilde. Então, ela comentou que eram só 4 escrituras, e ainda assim ele estava tão arrogante. A pessoa que me critica é quem não conseguiu memorizar essas 4 escrituras, só não me importei em lembrar. Depois de discutirem por um tempo, mencionaram o sonho de derrotar Satanás, o que fez Suguro não conter a raiva e agarrar a gola de Izumo. Ela imediatamente balançou a mão para lhe dar um tapa. Rin se levantou bem naquela hora e recebeu o golpe inteiro. Que isso tem a ver comigo? Rin estava prestes a ficar furioso e socar os dois quando Yukio chegou para impedi-lo, pedindo a todos que por favor se acalmassem. Então ele impôs uma punição para toda a turma ser pressionada por pedras demoníacas. Quanto mais tempo aquelas coisas ficassem no corpo, mais pesadas se tornavam. Por isso, os rostos de todos agora pareciam exaustos além das palavras. Apesar disso, Yukio não parou. Ele disse a todos que suportassem por mais 3 horas. Durante esse tempo, ele faria um exorcismo, e todos ficariam juntos para continuar a punição e fortalecer seus laços. Essa profissão não poderia existir sozinha. Uma equipe precisava de pelo menos 2 pessoas. Se você brigasse durante a luta, era melhor comprar um caixão e pular dentro para esperar ser enterrado. Ao ouvir isso, todos xingaram Yukio. Seu rosto era jovem, mas por que era tão cruel? Rin e Yukio eram realmente irmãos? Quando Yukio havia acabado de sair, as luzes de repente se apagaram completamente. A princípio, acharam que o jovem professor tinha feito isso. Estavam xingando-o, desejando que seus futuros filhos nascessem sem anos, quando perceberam que apenas este prédio havia ficado sem energia, enquanto os outros lugares ainda tinham. A escola não pagou a conta de energia? Shima se levantou e abriu a porta para verificar a situação. Ele viu o demônio. Ele ia dizer que era uma ilusão quando foi atingido, quase indo se encontrar com os ancestrais. Rin olhou e soube que era o demônio de ontem. Era o mesmo tipo de demônio cadáver, com um nível bem alto para iniciantes. O demônio se dirigiu ao grupo e lançou uma bomba de gás venenoso. Por um momento, ninguém soube o que fazer.
Shimi implorou ao espírito para salvar a todos. Então, ela convocou uma raiz de árvore afiada que perfurou o corpo do morto-vivo e o prendeu na parede. Todos acharam que tinha acabado, mas inesperadamente o demônio se dividiu. A ferida cicatrizou rapidamente enquanto avançava. As raízes bloqueando seu caminho foram varridas com o movimento de seu braço. O veneno fez efeito naquele instante, deixando os corpos de todos extremamente desconfortáveis. Alguém tão fraca quanto Shini entrou em um estado de inconsciência, perdendo toda a força e não conseguindo se mover. Diante dessa situação crítica, Rin sabia que não podia fazer nada além de se usar como isca. Ele sabia que o demônio o estava mirando. Ele se espremeu pelas raízes, desafiou o demônio com "pega-me se puder" e então fugiu. De fato, ele seguiu Rin até que quase tossiu fumaça. Depois de um tempo lutando e sendo perseguido, Rin correu até o painel elétrico. Alguém realmente havia cortado o disjuntor. Ele estava prestes a ligá-lo quando o demônio chegou. Este usou sua língua longa e pendente para enrolá-lo e o atirar várias vezes até que ele quisesse vomitar. Quando não aguentou mais, Rin finalmente acendeu as chamas azuis para afastar o demônio. Naquele momento, alguém apareceu. De fato, era aquele poder de Satanás. Rin também viu quem havia falado. Ele era o cérebro por trás de tudo, separando-o dos outros, querendo testemunhar ele cortando e matando o demônio que havia convocado. Como você quiser. Rin imediatamente sacou sua espada e a cravou direto na cabeça do morto-vivo. As chamas azuis rapidamente envolveram e queimaram o corpo. Quando o demônio desmoronou, Rin olhou para o lugar onde a pessoa estivera e não viu ninguém. No grupo de Suguru, eles também não estavam seguros, pois o demônio havia se dividido em dois, e um ainda estava exatamente ali. O poder de combate do grupo não se comparava ao de Rin, então decidiram recitar o canto de exorcismo. Mas a invocação só funcionava quando a contramaldição correta para o demônio era recitada, então aqueles que sabiam o canto se sentaram e começaram a recitar. As raízes de Shini estavam prestes a ceder. Shima também era da escola de canto, mas não tinha nada na cabeça, então ficou na frente tentando ganhar tempo. Izumo ao lado dele não sabia o que fazer, e só conseguiu correr para ver como Shimi estava. Mesmo em sua névoa, Shimi ainda se preocupava com Izumo, dizendo que ela parecia diferente hoje, e perguntando se estava tudo bem. Ao ouvir que Shimi, em um estado tão perigoso, ainda se preocupava com ela, não hesitou em convocar seus espíritos. Quando estavam prestes a atacá-la, ela gritou na cara deles para obedecer seu comando. Até raposas tinham que temer uma leoa. Embora as duas raposas descessem técnicas bem poderosas, não conseguiram derrotar o demônio, e só puderam ganhar tempo. Depois de romper o cerco que Izumo criara, o demônio avançou e agarrou a cabeça de Suguru. Apesar da dor, ele continuou recitando o canto. No momento mais perigoso, as luzes do prédio se acenderam. Isso feriu e angustiou o morto-vivo. Nesse breve instante, Suguru terminou de recitar o canto de exorcismo que o morto-vivo temia, e seu corpo se desintegrou completamente, deixando nada para trás. Rin tinha acabado de voltar quando Suguru o chutou no rosto por ter enfrentado o monstro sozinho. Queria morrer? Seu idiota exibido. Um tempo depois, Yukio também voltou. Atrás dele estava o cara de um olho que havia atraído Rin para longe do time. Rin ia avisar o irmão que o oponente era um inimigo, quando de repente alguém o chutou nas costas. Era ninguém menos que Mephisto. Não pense que um monstro acima do nível intermediário pode simplesmente entrar na escola. Este era o teste de qualificação para se tornar um exorcista, combinado com o acampamento de treinamento. Enquanto falava, professores começaram a sair de seus esconderijos. Alguns se escondiam em armários, outros debaixo do chão. Onde quer que pudesse esconder um corpo, eles entravam. Afinal, treinar alguém cuja imprudência superava o bom senso para lutar contra demônios não era fácil. Como poderiam deixar esses jovens brotos morrerem antes de florescer? Ao ouvir a situação, Rin quis chamar os professores para uma sessão de sparring em artes marciais japonesas, mas desistiu. Ser chutado no rosto de novo seria problemático. O que todos se preocupavam agora era se tinham passado ou não. No geral, o desempenho de todos foi muito bom e difícil de criticar. Suguru encontrou uma solução mesmo em meio ao perigo. Ser agarrado pela cabeça e ainda assim completar o canto mostrava seu nível de habilidade. Izumo também era talentosa.
enfrentando a possibilidade de seus espíritos se rebelarem, ela ainda os convocou e usou técnicas habilidosas para ganhar tempo. Shima também foi extremamente corajoso, arriscando a vida para proteger seus companheiros. Shimi nem precisava ser mencionada. Sem ela, o grupo todo não teria conseguido fazer nada e poderia ter sido levado para um serviço fúnebre com o Senhor. Se falássemos dos mais inúteis, eram apenas aqueles dois idiotas. Os dois pareciam não fazer nada além de ficar parados assistindo. Agora um estava jogando League of Legends dizendo que iria destronar o Faker, e o outro estava brincando. Vendo que Suguru tinha um problema com ele, o convidou para lutar ali mesmo para esquentar as coisas. Além disso, se falássemos da pessoa mais impressionante, era definitivamente Rin. Ninguém podia acreditar que esse vagabundo tinha força para matar um demônio de nível intermediário com apenas uma espada. Era realmente inacreditável. Enquanto todos discutiam animadamente sobre o teste, Yukio foi procurar o professor de um olho. Embora fosse um teste, o que ele havia feito ultrapassou os limites, tentando fazer Rin usar seu poder enquanto o separava do grupo. Essa foi uma ação extremamente arriscada. Se você é o freio que impede Rin de ir longe demais, eu sou o acelerador que o força a se desenvolver. O próprio Mephisto pediu isso. Precisamos controlar e determinar se Rin deve fazer parte dos Cavaleiros ou deve ser eliminado. Durante todo esse tempo, tanto o poder quanto o espírito de Rin foram muito bons. Não houve sinal indicando que ele é um monstro. Alguns dias depois, quando Shini estava cuidando da loja para a mãe, Yukio apareceu. Ele informou que ela precisava escolher sua classe principal de combate. As chances de Shini passar no teste eram muito altas. Portanto, essa decisão precisava ser feita rapidamente. Nos últimos dias, Yukio também viu seu progresso claro, lembrando do primeiro dia em que se conheceram. Foi quando Yukio acabara de se formar na turma de exorcistas e se tornara oficialmente um exorcista. Fujimoto o levou à loja de exorcistas. A mãe de Shimi estava lá, como sempre, enquanto ela se escondia atrás da porta. Mesmo com a mãe tentando apresentar Yukio, Shimi continuou nervosa e tímida, escondendo-se antes de sair. Só quando pai e filho estavam prestes a sair, Shimi teve coragem de sair e deu a Yukio um trevo de 4 folhas para dar sorte. Naquele momento, ela admirava muito o amigo à sua frente. Ele tinha apenas 14 anos e já era um exorcista. Yukio não se deixou levar por isso. Ele se lembrou de quando era jovem. Era como Shimi ou até pior, chorando por qualquer coisa. Felizmente, ele tinha um irmão mais velho como Rin. Falando nisso, Yukio de repente lembrou da conversa com o professor de um olho só. Sentindo que algo estava errado, ele imediatamente se levantou e voltou. No dormitório onde Rin estava dormindo, o professor estava lá, desembainhando sua arma e atacando com decisão. Mas a sensação em sua mão era estranha. Ele levantou o cobertor e encontrou apenas um boneco dentro. Um clique de uma arma sendo carregada soou. Atrás dele estava Yukio. Rin já havia sido levado para outro lugar e agora dormia tranquilamente. De repente, vários tiros foram disparados, fazendo Rin perceber que algo perigoso estava acontecendo. Na escada que levava ao telhado, o professor tentou invocar demônios para atacar. Yukio foi rápido como um raio, disparando sua arma e derrubando todas as criaturas invocadas pelo oponente. Ao chegar ao telhado, a batalha se intensificou ainda mais. O oponente derramou mais sangue para trocar por mais poder de combate. Yukio sacou 2 armas e disparou rapidamente, mas ainda assim perdeu um braço. Ele agarrou sua perna e o puxou para baixo. Yukio tirou água benta e dissolveu. O professor aproveitou aquele breve momento para desenhar um grande círculo de invocação. Era o demônio mais forte com o qual ele poderia fazer um contrato. Assim que terminou de falar, um monstro do tamanho de um caminhão apareceu. O demônio era grande, mas extremamente rápido. Ele o atingiu antes que Yukio pudesse reagir, fazendo-o voar para trás. Yukio se levantou e disparou sua arma para atacar. As balas perfuraram a carne, mas não fizeram nada ao demônio. Pelo contrário, braços cresceram das feridas e avançaram, dificultando ainda mais para Yukio. Nesse momento, uma espada mergulhou no monstro, e seu corpo inteiro explodiu em chamas azuis. Rin havia chegado. Ele viu o professor e quis correr até ele, mas o professor reagiu rapidamente e jogou água benta, forçando-o a recuar. O demônio imediatamente se virou e agarrou Rin, sua outra mão apertando sua cabeça como se quisesse esmagá-la.
Felizmente, Yukio havia destruído o círculo. O professor não poderia invocar outro demônio sem morrer. Yukio não pôde deixar de se perguntar por que ele continuava mirando em Rin. A razão era bastante profunda. O professor era um dos poucos sobreviventes do desastre dos Cavaleiros Azuis, há 16 anos. Pior, naquela noite, Satanás possuiu seu corpo e o destruiu. Por isso, o ódio do professor por Satanás e tudo que o envolve era imenso. Depois disso, ele invocou uma lâmina afiada e a cravou em Rin. Rin não desviou, aceitou o golpe. Ele enfrentou todas as batalhas desse professor, mas não deveria envolver inocentes. Milhouse ficou um pouco surpreso ao ouvir isso, mas a questão não terminaria aqui. Muitas outras pessoas viriam atrás de Rin. Na manhã seguinte, saíram os resultados oficiais do teste. Todos passaram, então Mephisto os convidou para comer bolo. O diretor da academia nem gastaria dinheiro com uma refeição decente. Ele era realmente avarento ao extremo. No verão, o dormitório era insuportavelmente quente. Supostamente era uma academia para a alta sociedade. Mas o dormitório não tinha nenhum ar-condicionado. Por causa do calor, Rin teve que arrastar seu corpo preguiçoso para comprar sorvete. No caminho, comeu vários picolés, mas não ficou satisfeito. Teria que comer mais ao voltar para casa. Rin foi tão descuidado que esqueceu de comprar água para o irmão mais novo. Ele realmente era um irmão irresponsável. Não se importava muito de qualquer forma. A coisa mais irritante agora era ter que fazer lição de casa. Mesmo tendo a qualificação para ser exorcista, não conseguia escapar dessas malditas tarefas. Pegou a lista de níveis de exorcista. Ele estava quase no fundo, só acima do nível aprendiz. Vendo Yukio, ele havia alcançado o nível intermediário 1. Rin viu que seu irmão ainda estava longe do nível mais alto e riu, chamando-o de novato, esquecendo que Yukio só praticava há 2 anos. Acima de tudo, Paladino era o nível mais alto, um título nobre concedido a apenas uma pessoa. Alguém como Rin, que não conseguia fazer uma única tarefa direito, jogava fora toda sua inteligência em combate e só contava com poder demoníaco. Como poderia alcançá-lo? O que você disse? Não dê lição de moral no seu irmão mais velho como um velho. Você só precisa agir um pouco mais maduro. Em combate, no momento em que houver uma abertura, você saca sua espada. Você não usou nenhuma habilidade de exorcista. Se continuar assim, será engolido pelas chamas, sendo repreendido por Yukio sem saber como responder. Rin, irritado, virou o copo de Yukio para o teto. O quadro bateu forte, quebrou e caiu na cabeça de Yukio. Justo quando Yukio estava prestes a ficar furioso, um telefonema chegou. Parece que havia uma missão urgente que exigia sua presença. Rin perguntou ansiosamente o que estava acontecendo. Não tem nada a ver com você. Fique em casa, mas as coisas saíram como sempre. Quando Yukio foi se apresentar para a missão, Rin o seguiu. Como exorcista oficial, acompanhar essas missões não era difícil. Enquanto Yukio resmungava, Rin ouviu um grito de algum lugar. Chamava todos de mentirosos. Soava muito bravo. Ao seguir Yukio, ele viu um gato gigante diante deles. Difícil dizer se era um demônio ou um deus. O gato Kiro foi uma vez o espírito familiar de Fujimoto. Kiro era o deus protetor das famílias na produção de seda. Naquela época, ratos sempre rondavam para roubar a seda. Sem Kiro, os frutos do trabalho eram constantemente roubados. Agradecidos pelos gatos, toda a Vila da Seda construiu um santuário e ofereceu comida, peixes e frutas em abundância. Mas com o tempo, a seda artesanal caiu e o comércio também. As pessoas abandonaram a profissão e o santuário também foi esquecido. Então chegou o dia em que a terra seria reurbanizada e uma grua veio demolir o santuário de Kuro. Ele ficou furioso e se transformou em um demônio, atacando a todos. O prédio em construção desabou de repente. Até a enorme grua foi derrubada. Os moradores acharam que o santuário estava amaldiçoado e chamaram muitos exorcistas para lidar com isso. Mas ninguém conseguiu fazer nada com Kuro. Foi então que pessoas da academia vieram para subjugá-lo. Agora o gato estava rugindo e causando caos. Às vezes, Rin ainda podia ouvir sua voz interior. Kuro acreditava que as pessoas diante dele estavam mentindo. Como alguém como Fujimoto poderia morrer? Todos não entendiam o que estava acontecendo e achavam que ele estava apenas se descontrolando. Usaram balas tranquilizantes, mas não foram suficientes para nocautear Kuro. Elas apenas tiveram um leve efeito de desacelerá-lo. Água benta não fazia efeito nenhum em Kuro, e ninguém sabia o feitiço contra ele. Fizeram tudo o que podiam.
mas ainda não conseguiam subjugá-lo. Por isso chamaram Yukio. Ele trouxe um dispositivo que Fujimoto fez antes de morrer. O velho havia instruído que, se Kuro enlouquecesse, usassem isso. Yukio especulou que era um tipo de veneno feito especialmente por Fujimoto para Kuro. Como ninguém conseguia fazer um contrato com um espírito desse nível, não havia escolha a não ser eliminá-lo. Rin imediatamente o parou. Kiro não estava bravo à toa, mas triste e solitário após a morte de Fujimoto. Rin avançou e lembrou Kiro que ele havia partido. Ele gritou em negação, recusando-se a acreditar. Mas ao ouvir Rin dizer que ele se foi, Kuro perdeu ainda mais o controle e avançou. Rin ficou ali e deu uma cabeçada em Kuro. Ele recebeu o golpe e caiu. Rin não fez nada além de esperar que ele se levantasse. O velho realmente se foi. Você o amava e confiava muito nele, não é? É por isso que você está bravo. Agora vamos fazer as pazes. Yukio ficou surpreso com a cena. Era exatamente como Fujimoto havia dominado Kuro. Ele não lutou, mas perguntou se Kuro amava muito os humanos. Por isso estava bravo ao ser esquecido. Agora vamos fazer as pazes. Quando Yukio voltou à realidade, Kuro já era um gato normal, chorando e lamentando. Ele se lembrava de como bebia sake feliz com Fujimoto. Rin não impediu Kuro, mas o deixou chorar para liberar a dor do coração. Depois de um tempo, Kuro se afeiçoou a Rin e esfregou-se carinhosamente nele. Após Yukio relatar a situação e voltar, ele ainda carregava a arma secreta de Fujimoto. Ao ver, Kuro não ficou com medo, mas animado. Ele disse que era o presente que Fujimoto sempre trazia. Yukio tirou com cautela e cheirou, descobrindo que era vinho de catnip, o tipo que Fujimoto bebia com Kuro. Desde o começo, ele nunca quis matar Kuro. Ele só esperava que Kuro sentisse esse cheiro e recuperasse a calma, como agora. Alguns dias depois, um grupo de 3, incluindo Rin, Izumo e Shima, foi para uma área à beira-mar. Shima estava animado, dizendo que essa viagem seria incrível. Todas as garotas frescas estavam lá. Estou chegando. Vou conquistar todas elas, então não se preocupe. Rin estava feliz porque iria à praia. Vendo-os tão animados, parecia que estavam indo em uma viagem divertida. Mas na verdade, era uma missão. O dinheiro da escola não era fácil de aproveitar. Especialmente com o diretor mesquinho ainda no cargo, eles não tinham ideia do que estavam fazendo ali. Mas Rin teve que sentar e grelhar lulas enquanto vendia produtos. A academia True Cross estava planejando entrar no mercado? Só Deus sabia. O importante agora era que eles estavam vendendo desde amanhã, mas nenhum cliente apareceu. Talvez devessem deixar Kuro dar uma mordida para quebrar a má sorte. Shima comentou que precisavam mudar de tática e ter garotas bonitas em roupas sexy para promover os produtos. Infelizmente, Izumo não entendia trabalho em equipe e se recusou a sacrificar algo. Assim que terminou de falar, Izumo chegou. Ela se opôs veementemente à venda. Ajudar a preparar as lulas já era demais. Depois de dizer isso, ela saiu para o mar para relaxar. De fato, flutuar na praia no verão e aproveitar o sol fresco era realmente maravilhoso. Justo quando Izumo pensou nisso, suas pernas de repente começaram a cãibrar. Perto dali, um menino viu e nadou como um atleta olímpico. O garoto tinha boas intenções, mas sua mão pousou bem nas laranjinhas de Izumo. Ela ignorou sua própria situação perigosa e reagiu. O menino não pôde fazer outra coisa senão usar sua técnica de cabeçada forçada diretamente em sua testa, deixando Izumo inconsciente. Quando acordou, o menino estava prestes a dar um beijo. Ela respondeu com uma cabeçada, fazendo-o sentir dor. Sua cabeça é de ferro, ou algo assim. Dói muito. Você é quem tem a cabeça de ferro. Quem me deu uma cabeçada e me deixou inconsciente. Nesse momento, Rin e Shima chegaram. Shima observou os arredores e notou que os moradores pareciam ansiosos. O grupo viu uma grande área do mar manchada de preto. Sempre que a água ficava preta, um demônio enorme vinha e destruía a área. Que Deus nos proteja. O grupo foi curioso até o mosteiro onde ele morava. Na parede havia uma pintura do demônio. Era um polvo gigante, temendo que a lenda se tornasse real. 6 meses atrás, um pescador saiu para caçar o demônio e nunca voltou. No caminho de volta, Rin encontrou o garoto Yohai novamente. Esse cara realmente sabia atuar. Ele estava perdido, mas não disse que estava. Em vez disso, ele afirmou que seu pai dizia que um homem segue um caminho reto.
Ele se perdeu, então teve que perguntar a 3 pessoas por direções. Como você sobreviveu tanto tempo, garoto? Isso é nada, meu pai é ainda mais perdido que eu. Você realmente está tão orgulhoso para se gabar assim, garoto? Yohei confirmou que seu pai era incrível até decidir ir ao mar há 6 meses. Então esse garoto engraçado havia perdido seu querido pai assim. Naquela noite, ao voltar para a pousada, o professor preparou uma mesa cheia de lulas. Agora entenderam por que vender lula grelhada de manhã foi um fracasso total. Depois de comer, o professor recebeu uma ligação da namorada. Ele deu a ela uma caixa de pomada porque percebeu que sua cabeça ainda doía. Yohei parecia ter se esforçado muito para chegar até ali. Ela disse aos outros 2 que não precisavam trabalhar e que ela ficaria de vigia sozinha. O mar na manhã seguinte ainda estava tão preto quanto no dia anterior. Mesmo com o sol quase se pondo, o menino ainda não tinha intenção de ir embora. Izumo não aguentou mais e foi aconselhá-lo. Pare de sonhar com força. Na vida, você precisa conhecer seus limites, o que pode e o que não pode fazer. Caso contrário, é como se jogar na morte. Ao ouvir isso, Yohei não desistiu. Pessoas sempre negativas são aquelas que não acreditam em si mesmas. Seu pai sempre dizia que um homem determinado pode conquistar qualquer coisa. Assim que terminou de falar, uma figura gigante apareceu longe no mar. Era o polvo. Yohei imediatamente tomou uma atitude e correu para algum lugar. Izumo rapidamente o seguiu. E os outros viram o polvo gigante se aproximando lentamente da ilha e não sabiam o que fazer. Shima, ao lado deles, tentou ler um encantamento para ver se funcionava, mas quem sabia se o polvo tinha ouvidos para ouvir? No momento mais crítico, Kuro se transformou em um gigante e saiu para lutar. Ele atingiu o polvo com força e depois recuou. Vendo Kuro tão poderoso, Rin começou a esperar que ele derrotasse o demônio que assombrava aquelas águas há centenas de anos. Mas quando Kuro se lançou para morder o polvo, Shima ficou sem palavras. Era um gato. Como ele não sabia que gatos que comem polvo cru ficam chapados e desmaiam? E assim, a única força de combate da equipe foi expulsa da batalha. Quando o polvo estava prestes a atacá-los, uma flecha de repente voou e perfurou a carne do monstro marinho. Ele sofreu um golpe doloroso e se virou na direção de onde a flecha veio. Lá estava Yohei, que de alguma forma havia subido em um barco e ido para o mar. O garotinho era como uma pessoa surda sem medo de tiros. Enfrentando o polvo gigante, ele não estava apenas sem medo, mas até avançou. Quando Rin o parou, Yohei decidiu pular na água. Ele disparou outra flecha, mas no máximo apenas feriu o polvo. Então, ele foi nocauteado por um golpe. Rin imediatamente correu para resgatar o garoto. Sua outra mão rapidamente puxou a espada, pronto para lutar até a morte. Quando por trás, um homem em uma jangada chamou. Yohei ouviu a voz familiar e se virou para ver que era seu pai. Os 2 se reencontraram felizes e foram para a costa conversar. O polvo não estava mais atacando com raiva. Durante a batalha lendária com o monstro marinho, ele acidentalmente fez amizade com ele. Depois disso, ajudou o polvo a mudar seu temperamento, para que não causasse mais problemas como antes. Yohei e todos acharam difícil acreditar no que ele disse. Mas era verdade. Nos últimos meses, ele e o polvo tentaram se reencontrar e estavam vivendo muito bem. O professor ao lado acenou com a cabeça em aprovação. Até demônios podem mudar sua natureza. Como exorcistas, vocês não podem apenas ver um demônio e atacar imediatamente. É preciso determinar se o oponente é bom ou mau e agir de acordo. É assim que um verdadeiro homem corajoso age. Alguns dias após voltar à escola, o grupo de Rin teve outra missão juntos. A missão ocorreu em um centro de diversões que estava temporariamente fechado. O grupo todo estava entediado, prestes a se desafiar para passar o tempo, quando seus olhos brilharam. Ao longe, Shimi e Izumo corriam em direção a eles. Diferente de antes, Shimi não estava usando seu kimono largo. Em vez disso, ela usava um uniforme escolar básico que destacava suas curvas. As formas e contornos eram bem visíveis e incrivelmente atraentes. O grupo todo ficou paralisado com a visão. No começo, Shimi se sentiu muito tímida, mas quando seus amigos a elogiaram, ela se animou. Rin achou a saia um pouco curta para Shimi e ia avisar Yukio, mas como ele estava olhando para o peito dela, levou um tapa na cara. A missão principal de hoje era investigar e capturar um fantasma no parque de diversões.
Rumores diziam que objetos no parque se moviam de forma estranha e as saias curtas das meninas eram levantadas de repente. Por outro lado, os rapazes tinham uma visão gratuita, mas quem sabia se esse fantasma mudaria seu comportamento a longo prazo? Então a academia decidiu capturá-lo primeiro e resolver depois. O grupo se dividiria em várias equipes, com 2 pessoas cada. Rin e Shimi estavam na mesma equipe. Ao ouvir essa notícia, os olhos dele brilharam. Essa viagem ia ser ótima. Ele poderia olhar à vontade para o enorme peito dela e suas pernas grossas. No meio do caminho, Shimi não conseguiu se conter e gritou animada. Há muito tempo, ela sempre quis visitar um parque de diversões pelo menos uma vez. Até os adultos adoravam esse lugar, então como as crianças não poderiam? Mas Shimi nunca gostou de lugares lotados, então havia desistido. Agora que tinha a oportunidade, ela realmente queria tentar pelo menos uma vez. Ao ouvir isso, Rin ficou todo bobo. Se você quer brincar, então brinque, Shimi concordou na hora, fazendo Rin sentir que hoje era um encontro. Ele tentou encontrar algo que não exigisse muita força para Shimi brincar. O passeio de carruagem era a melhor escolha. Assim que chegaram, Rin ouviu o choro de uma criança vindo de algum lugar. Olhando mais de perto, a criança estava sentada em um cavalo de madeira. A visão da criança chorando miseravelmente comoveu Shimi. Ela perguntou gentilmente por que a criança estava ali chorando assim, mas a criança continuou chorando, o que irritou Ren. Aplicando os métodos de educação das mães asiáticas, ele disse que se a criança chorasse mais, ele a bateria com suas chinelas. O menino se assustou e pulou para o peito de Shimi, chorando ainda mais. Então, ele contou entre lágrimas como ficou doente e infelizmente faleceu. Desde então, a promessa de ir ao parque de diversões com a família nunca foi cumprida. Justo quando Shimi estava se sentindo mal por ele, a criança levantou o peito dela. De coitadinho, ele se tornou merecedor de uma surra. Ele zombou dos dois por serem estúpidos e desafiou-os a pegá-lo. Ao ouvir isso, Rin e Shimi ficaram tão bravos que juraram que o perseguiriam como cães se não o pegassem. Ele correu bem rápido, então os dois não conseguiram acompanhá-lo e se separaram para procurar. Shimi entrou em uma sala cheia de espelhos. O reflexo do menino aparecia em todo lugar, tornando impossível saber onde encontrá-lo. Então a criança subiu em uma xícara giratória e esperou Shimi entrar antes de ativá-la, fazendo-a girar sem parar. Quando Shimi se acalmou, o garoto já tinha voado para outro lado. Ela achou que o que ele disse não era totalmente falso. Talvez ele só quisesse brincar nesse parque de diversões. Então, em vez de persegui-lo, Shimi brincou com o fantasma. Do outro lado, Rin queria avisar a todos que tinha encontrado o fantasma, quando de repente, alguém acima pegou sua espada. Era um demônio que se apresentou como o rei da terra Amamon. Rin não teve tempo de se preocupar com quem era aquele cara. Ele só queria recuperar sua espada. Ignorando os apelos de Rin, Amamon puxou a espada e as chamas azuis dela, fazendo Rin subir imediatamente. Quando ele guardou a espada, as chamas se apagaram. Amamon achou isso divertido, como um jogo interessante, e continuou puxando e guardando a espada repetidamente. Rin, embaixo, disse tudo o que pôde, mas o oponente não ouviu. Então, ele avançou e chutou. O chute errou, mas a cabeça de uma estátua de Mefisto caiu. Amamon não se importou que Rin parecesse bravo e começou seu jogo de provocações. Com um estalo de dedos, o poder que estava desligado voltou. A montanha-russa começou a funcionar. Ele pulou nela e olhou para baixo de forma zombeteira, fazendo Rin subir para persegui-lo. Quando percebeu que o carro estava prestes a colidir com ele, pulou ágil para desviar. Amamon o seguiu e o derrubou com um simples movimento dos dedos. Ele não desistiu e continuou, socando o rosto de Rin, enquanto se perguntava em voz alta por que seu irmão mais velho e seu pai se importavam tanto com ele. Quando aterrizaram, Rin havia se libertado e perdido completamente o controle. Ele agarrou barras de ferro e as atirou em Amamon. Aproveitando quando ele desviou, Rin avançou, agarrou seu pescoço e canalizou as chamas azuis para queimá-lo. Amamon sabia que brincar era aceitável, mas deixar essa coisa queimá-lo significaria a morte. Ele chutou Rin para o lado. Assim que Rin se estabilizou, quis atacar novamente. Mas naquele momento, por causa da batalha, várias estruturas desabaram. Vigas de aço caíram exatamente onde Shimi brincava com o fantasma. Mesmo em uma situação perigosa,
ela não abandonou o garoto, impedindo-se de escapar a tempo. Quando o prédio estava prestes a esmagar Shimi, Rin percebeu que não conseguiria chegar a tempo. Com um movimento da mão, uma grande chama disparou em direção à sala de jogos. Ela empurrou tudo que estava caindo, protegendo a vida de Shimi. Aquele ataque parecia drenar toda a força de Rin. Ele desabou no chão. Amamon se aproximou e pisou forte sobre ele. Naquele momento, alguém que parecia inútil como Miwa apareceu. Ele puxou uma espada do peito e atacou Amamon. Amamon desviou do ataque e então olhou cuidadosamente para o recém-chegado. Depois disso, ele parou de brincar, devolveu a espada e foi embora. Miwa correu atrás do oponente. Rin ficou para trás, se sentindo extremamente frustrado. Agora, ele não tinha nenhuma capacidade de revidar e estava completamente dominado e espancado. Rin ficou tão irritado que levantou a voz para Shimi. Felizmente, ele conseguiu estabilizar suas emoções a tempo. Yukio também veio ver a situação. Miwa, que não conseguiu alcançar, também voltou. Essa pessoa não era um estudante, e a aparência masculina era uma disfarce. Ela era Shura, uma exorcista sênior de primeira classe do Vaticano, enviada para monitorar e supervisionar elementos perigosos como Rin. Com sua identidade como inspetora-chefe oficialmente nomeada pelo Vaticano, Shura tinha total autoridade nesta área. Ela prendeu a cabeça de Rin sob seu braço e o arrastou para o lado. Então disse a Yukio para chamar Mephisto, pois tinha assuntos importantes a perguntar. Assim, Rin foi arrastado por Shura diante dos olhos de todos. As meninas se perguntavam o que estava acontecendo. Os meninos se perguntavam por que era Rin e não eles. Só de olhar para aqueles dois picos montanhosos já era insuportavelmente prazeroso. A filial do Vaticano no Japão tinha uma entrada pelo parque. Desde que alguém possuísse uma chave de exorcista, poderia entrar. Olhando para a expressão confusa de Rin sobre a filial, era claro que ele não sabia nada sobre aquele lugar. Quando Yukio abriu a porta, um corredor grandioso e imenso apareceu. Não era diferente de um palácio gigante. Dentro, o grupo de Mephisto já estava esperando. Shura não se preocupou com formalidades e fez a pergunta diretamente a Mephisto. Ela perguntou por que ele estava escondendo a existência do filho de Satanás. Quero treiná-lo para se tornar a arma definitiva do Vaticano contra Satanás. Nos últimos 2000 anos, parecia que os humanos estavam lutando contra demônios, mas a verdade era apenas defesa passiva. Sempre que Satanás possuía um corpo, mesmo sem sua verdadeira forma, mas apenas um avatar, os exorcistas humanos mais talentosos só podiam morrer sem poder. Por isso, Mephisto escolheu esconder e treinar Rin. Shura sabia que conversar com Mephisto poderia não render informações úteis, então decidiu abrir a prisão e falar com Rin. Só ao entrar, Rin soube da relação de Shura com Fujimoto. Ela havia sido sua aluna. Podia-se dizer que as aparências de Rin e Shura eram semelhantes. Ela viveu em um lugar duro, onde razão e amor não existiam. Felizmente, na escuridão, um raio de luz apareceu. Fujimoto chegou, matou todos os monstros e a tirou daquela vida. Ele mesmo a treinou para se tornar uma exorcista talentosa e poderosa como ela era agora. Olhando para Rin, Shura lembrou da última vez que encontrou Fujimoto. Para ela, ninguém neste mundo era mais forte que ele, um verdadeiro exorcista paladino. Mas naquele momento, ele escolheu Rin como seu aluno e explicou claramente seus planos para dar a Rin uma espada demoníaca. Shura só queria verificar se Rin valia a vida que Fujimoto apostou. Vendo seu estilo de luta desajeitado, achou que estava enganada. Shura convocou serpentes ilusórias para atacar Rin. Elas não o feriram, mas o distraíram um pouco. Shura esperava exatamente isso e avançou, cravando a espada em seu ombro. Talvez o que Fujimoto me disse sobre Yu estivesse errado. Ele estava completamente enganado. Apesar de ter sido ferido fatalmente no ombro, Rin não só não desabou, mas olhou para Shiro com raiva, segurando a espada com a mão nua. Quando o velho morreu, prometeu em seu túmulo que se tornaria um exorcista forte o suficiente para espancar Satanás e vingar o velho. Ele se tornaria o próximo paladino. Ao ouvir isso, Shura riu alto. O filho de Satanás queria derrotar Satanás. As palavras de Fujimoto apareceram novamente em sua mente. Aquele garoto é muito interessante. A fraqueza de Rin nesse ponto não era porque Fujimoto era um péssimo professor, mas porque ele estava apenas criando uma criança. Portanto, Shura decidiu ficar
e treinar Rin como Fujimoto pediu. Naquela noite, Rin não conseguiu dormir e subiu no telhado, lembrando de coisas da infância. Naquela época, Rin havia machucado tanto alguns colegas que precisaram ser hospitalizados. Ninguém podia se aproximar para aconselhá-lo, então chamaram Fujimoto. Ao ver a agressividade e força de Rin, todos o chamaram de demônio. Apenas ele não o repreendeu, mas veio e o abraçou. Rin ainda estava bravo e continuou socando seu estômago até que os óculos caíram e fizeram barulho. Só então ele parou. Fujimoto sussurrou no ouvido de Rin que queria que ele se tornasse alguém com muitos amigos. Alguém por quem as garotas se interessariam, em vez de ser agressivo como agora. Mas você não sabe como fazer isso. Use sua força para propósitos bons, em vez de bater em todos que vê. Nesse ponto, ele não aguentou mais e desabou. Fujimoto foi socado por Rin com tanta força que quebrou as costelas, mas ele ainda tentou agir como se estivesse bem, dizendo que fez de propósito para ir ao hospital e ver as enfermeiras com seios enormes. Mas quando os médicos levantaram a maca, ele imediatamente gritou: "Devagar, devagar!" Voltando ao presente, para facilitar o ensino de Rin, Shura também se tornou professora da turma de exorcismo. Alguém perguntou onde o velho professor foi. Ele foi dar à luz. Ouvir essa frase era o suficiente para entender que tipo de aluno ele costumava ser. Rin entrou na sala de aula naquele momento. Ontem, por causa de uma onda súbita de paixão, ele brincou com Kuro e depois adormeceu no telhado sem ninguém para acordá-lo. Chegar atrasado significava que ele não sabia que Shura era professora e ficou surpreso, mas Rin não se importou muito. Hoje, ele veio para a aula determinado a se tornar um paladino para vingar Fujimoto e garantir que ninguém dissesse que confiar nele foi um erro.